Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Jesus, divino amigo, que sejam para ti essas nossas primeiras palavras como forma de agradecimento de estarmos despertos e de podermos, então, praticar o Evangelho de Jesus em nossos lares e nossos corações. E é assim que nos dirigimos a Ti, para Te suplicar, Senhor, que em Teu nome, que em nome de André Luiz e de Bezerra de Menezes, os patronos do nosso Evangelho, que em nome de todos os espíritos que trabalham pelo bem da humanidade, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos dar por iniciado esse Evangelho, dizendo graças a Deus, graças a Jesus, muita paz. Bom dia, meus queridos amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Votos de paz, mas é de muita paz. Que aquela doce paz do meigo Rabi da Galileia seja com todos nós. Este é o nosso desejo, ok? Beijos no coração de cada um de vocês. Na manhã de hoje não podemos nos esquecer de pedir para vocês darem um like, acionar o sininho e compartilhar com outro companheiro para que nós consigamos chegar a mais irmãos com esse Evangelho e podermos então, quem sabe, influenciar o companheiro para que ele também faça no seu lar o Evangelho ou mesmo nos acompanhe, tá bom? Na manhã de hoje, nós demos de mão aqui num livro que é um pouco, as mensagens são um pouco longas. E essa é mais longa um pouquinho, mas eu acho assim maravilhosa. É do livro Momento de Renovação, Diversos Espíritos, por Divaldo Pereira Franco, e a página que nós vamos ler é da nossa estimada Joana de Ângeles. E ela vem falar do tesouro da oração. E eu achei muito importante, porque nós estamos vivendo momentos em que precisamos orar, meus irmãos. Orar muito. Aí ela vem nos falar do tesouro da oração. Diz-nos ela assim: a oração deve abrir espaço no templo do cristão, a fim de preencher-lhes os vazios do sentimento. Mais do que um amontoado de palavras, a oração é um ato de interação entre a alma e Deus. Não importa a posição do corpo no ato de orar, mas a alma que se eleva, quanto mais reconhece a própria pequenez. Ato de humildade, de oração, de fé. A oração é o pulsar do desejo humano na vibração do amor divino. O homem que ora abre-se ao amor e a vida planifica-o com paz. A oração talvez não mude as circunstâncias, nem impeça as ocorrências, mas dá visão para que compreendamos-la e forças para superá-las. Mediante a oração, o homem marca o seu encontro com Deus. Sem esse contato, desacostuma-se de conversar com Ele, perde a compreensão para com os seus desígnios, terminando por esquecê-lo, e quando deseja reatar o intercâmbio, atua-se sem saber como fazê-lo.
Deus espera pelo homem e a oração é o veículo que o aproxima dele. Muitas circunstâncias buscam Deus quando estão, muitas criaturas, buscam Deus quando estão desesperadas e porque perderam seu destino, até mesmo seu endereço. O apelo não consegue alcançar o alvo. A oração é o meio seguro de saber onde ele se encontra. A oração mais eficiente é a que se faz através da ação do bem ao próximo, sob a inspiração do amor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Amados e queridos irmãos e irmãs, como vimos nessa página, a importância da oração. E é muito interessante nós identificarmos que a posição do corpo, assim, assado, não tem nada a ver com o efeito da oração. A oração que mais nos aproxima verdadeiramente do Pai é aquela oração que nós a fazemos através da ação do bem para o próximo. Quando nós trabalhamos pelo bem do próximo, sob a inspiração do amor, aí nós estamos orando verdadeiramente. E ela disse aqui uma coisa muito importante. Deus espera pelo homem. E a oração é o veículo que o aproxima dele. Então, meus irmãos, não vamos nos perder de Deus. Ao contrário, vamos nos aproximar. Sabendo que a oração não precisa ter um monte de palavras rebuscadas, nem mesmo um monte de palavras, mesmo que simples. A oração pode ser um solaio de pensamento. Que Deus me abençoe. É uma forma de oração. Que Jesus me ilumine. Outra forma de oração. Mestre querido, seja conosco. E tantas outras formas que muitos companheiros utilizam-se para orar. E nós precisamos copiar isso, interiorizar, introspectar, para que nós também oremos diuturnamente. Um homem que não ora se distancia do Pai, se distancia de Deus. Precisamos orar. E por falar em precisamos orar, eu quero perguntar a vocês se nós podemos orar juntinhos. Vamos? Mesmo? Com certeza absoluta? Então vamos. Jesus, divino amigo, mestre de todos os mestres, te suplicamos, Senhor, que tu nos abençoes. Que tu abençoe também, Jesus, aos nossos vizinhos, de frente e fundo, lado a lado e alto e baixo. Permita-nos, Jesus, te suplicar que nós oremos também, Senhor, por aqueles irmãos que não te conhecem e que muitas das vezes não tem nem sequer quem ore por eles. Queremos te pedir, Jesus, pela nossa juventude, pelas nossas creches, pelos nossos orfanatos, pelas nossas crianças e pelos nossos idosos, pelos irmãos que estão encarnando no planeta nesse momento, que eles venham, sejam bem-vindos e façam bom uso do seu livre-arbítrio. Te pedi, Senhor,
que dos laboratórios divinos recaia sobre a nossa água o bálsamo necessário ao nosso refazimento físico, mental, moral e espiritual. Queremos te pedir pelos irmãos que se suicidaram e por aqueles que mantêm esse pensamento, que eles possam ser assistidos, amparados. Queremos te pedir pelos irmãos que são governantes de nações, de todas as nações, mas que eles possam também ser assistidos, aqueles irmãos que fomentam a violência, que desgraçam a vida do próximo com as violências, e violência de todos os matizes. Queremos te pedir, Jesus, pelos que acabam de deixar a terra vítima dessas violências, que eles possam ser assistidos, amparados. Queremos te pedir, Jesus, pelos animais de estimação, também pelos irmãos que sofreram qualquer dano, seja material ou seja natural, que eles possam ser ajudados. Por aqueles irmãos que se encontram internados em hospitais, casas de saúde, nas clínicas, principalmente aquelas colônias onde estão os nossos irmãos jansenianos, que eles possam ser assistidos, Jesus. Lembramos-nos da nossa colônia aqui no Rio de Janeiro, ali na rua Godofredo Viana, em Jacarepaguá, lá no Centro Espírita Filhos de Deus, a colônia lá que tem essa casa espírita, e na colônia eles tratam e abrigam de rancenianos. Qualquer companheiro que precise de mais detalhes, é só depois falar conosco no privado. Te pedir, Jesus, por todos os casais em desarmonia, te pedir também, mestre querido, por toda a humanidade encarnada e desencarnada, que assim seja, graças a Deus. E é em teu nome, Jesus, em nome dos espíritos que trabalham pelo bem, mas sobretudo em nome de Deus, Bezerra de Menezes e André Luiz, os patronos desse Evangelho, que nós pedimos permissão para interromper esse Evangelho e o retomarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, muito obrigado. Meus queridos amados irmãos, fiquem com aquelas palavrinhas, sorte, que nós já sabemos que é a presença de Deus em nós, e agora já sabemos também que conseguimos isso através da oração. Que nós possamos ficar com a saúde, o sucesso e a sabedoria. Tendo-se essas palavras, colocando-as em práticas, certamente nós haveremos de alcançar a felicidade tão sonhada. Um beijo grande, enorme no coração de cada um de vocês. Paz, muita paz. Me queiram bem, porque eu amo cada um de vocês. Fiquem com Deus e muito obrigado.